bom sábado a você que nos assiste. Estamos aqui juntos novamente para estudarmos a lição que esse trimestre está falando sobre o livro de Romanos. Nós temos aqui dois convidados muito especiais, o Christopher, que está aqui com a gente de novo, fazia tempo que não aparecia, que bom que você está aqui. Bom também. E o Jorge Clay também está aqui de novo com a gente, que bom que vocês estão aqui. Só lembrando que você pode acessar a lição através do site do mais.cpb.com.br. Antes de estudarmos essa lição que fala sobre a condição humana, nós vamos pedir as bênçãos e orientação de Deus e eu peço que o Christopher faça uma oração para a gente, por favor. Então vamos lá, oremos. Pai amado, eu te agradeço porque o Senhor nos dá a oportunidade de poder falar sobre a Tua Palavra em liberdade e com oportunidade para crescer sempre mais no seu conhecimento. Amém, Pai. Eu peço que o Senhor possa se fazer presente nas nossas mentes, que o seu Santo Espírito possa conduzir as nossas palavras e que aos espectadores que estão vendo também, que eles possam se colocar e perceber e deixar que o Espírito Santo os conduza. Para isso eu peço que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, unicamente no nome de Jesus. Nos guia unicamente para a Tua honra, por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu gostaria de iniciar o estudo dessa manhã. Se você quiser acompanhar, o verso principal está em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Só que eu gostaria de ler o 24 também. Então, o versículo 23, que é o tema principal aqui, ele diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Eu achei assim ele meio fatalista, por isso que eu quero ler o 24 também, que diz assim: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Quando a gente lê assim, que todos carecem da glória de Deus, né, que é uma outra tradução aqui, fica meio, parece que a gente está abandonado, né? Então eu quis ler aqui que existe uma solução, e essa solução é muito evidente na Bíblia, né? Tudo que a gente estuda, tanto do Velho Testamento, culminando com o Novo Testamento, é realmente que a nossa salvação está em Jesus Cristo, né? Isso realmente é um alento. Na versão nova versão internacional ele diz assim: justificados gratuitamente por sua graça. Bacana mesmo, né? Eu queria ler uma parte que o autor ele comenta aqui, que ele diz que a condição humana ela é realmente triste e degradável, né? Se a gente estivesse sozinho nesse mundo, sem o amparo de Jesus, a gente realmente estaria perdido. E ele fala assim, ó: muitos que realizam boas obras exteriormente o fazem por meio do castigo, por amor ao ganho, pela glória ou pelo prazer em determinado objetivo, mas não por um espírito voluntário e pronto. Assim, o homem se exercita continuamente na prática das boas obras exteriores, mas interiormente está totalmente imerso em desejos pecaminosos e paixões malignas que se opõem às boas obras. Então, é um comentário sobre Romano, né, de Martinho Lutero. Isso aqui leva a gente a pensar o seguinte: só Deus mesmo que pode julgar o ser humano, né? Porque as obras exteriores é aquilo que a gente vê. Mas o que vai no coração da pessoa, por que ela está fazendo isso, e mesmo você fazendo bem por razões erradas, esse bem já não tem valor. Né? Por isso que a surpresa do céu, né, de a gente ver pessoas que a gente julgava tão santas e tão boas e a gente não vai encontrá-las lá. Né? Essa é uma das grandes surpresas. Né? A lição ela começa falando aqui, Jodi, sobre o poder de Deus. E ela enfatiza 3 aspectos que fala, né, sobre o texto que está em Romanos 1, 16 e 17, que é o Evangelho, a justiça e a fé. E eu queria que você comentasse sobre isso. Boa noite, bom dia a todos. Nós temos aqui o texto muito forte. E eu, antes de eu ir para o poder de Deus, eu quero me remeter a Romanos 3, 23, que diz o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu gosto muito da expressão carecer. Nós todos carecemos de muitas coisas, não é, Cristo? Mas o texto, ele vai um pouquinho mais, e você foi muito feliz ao ler o contexto.
Porque às vezes a gente pega um texto e as pessoas se aferram àquele texto especificamente. E ele vai além. O poder de Deus transcende tudo isso. Se nós olharmos as misérias em que nós estamos envolvidos, nós não temos como nos salvar. Mas se nós olharmos para Jesus, nós não temos como nos perder. E aí quando fala em evangelho, justiça e fé, é a chave de tudo. O evangelho é a boa nova. A justiça é o que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Aliás, é o que Deus faz na vida de cada um de nós. Deus é justo. Como ele vê o fim desde o princípio, ele dirige as coisas. Às vezes nós temos dificuldade de perceber a maneira com que ele está dirigindo as nossas vidas. E se nós tivermos humildade para aceitar os caminhos que ele nos permite traçar na nossa trajetória, nós vamos perceber que no final é alegria, é felicidade e mais que tudo salvação. E aí o final, a fé. Eu gosto muito de um texto do Espírito de Profecia que ele diz o seguinte, que nós temos que desenvolver uma fé que subsista a demora, a incompreensão e a falta de afeto dos nossos irmãos. Né? Porque às vezes a gente está no meio, num contexto, às vezes numa zona de conforto, e a gente diz, não, está tudo bem, está tudo certo. Esse é o momento mais difícil. E Lutero, ele coloca com muita propriedade, hoje à tarde eu estava lendo alguma coisa dele, ele dizia isso, o justo viverá pela fé. E a fé, ela tem que ser alimentada, né, Cristo? Sim. Aliás, eu quero fazer uma homenagem a esse menino Cristo aqui. Eu vi esse menino nascer e se tornou um dos melhores que nós temos. Eu tenho o privilégio de dividir com ele isso aqui. Que bom, a igreja nos permite essas coisas boas, é verdade, não é, Mônica? Eu estou orgulhoso porque tem um sobrinho. Exatamente. Né? Mas veja, por que a gente está estudando essas coisas? E eu falava da fé. A fé, ela tem que ser alimentada dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. O Cristo era pequenininho, foi indo, crescendo, estudando e tal, e se tornou um grande profissional. É isso. Nós temos que trabalhar. Ele tinha talento? Tinha. Mas ele foi trabalhando todas as possibilidades que apareceram. Nós, na vida cristã, é a mesma coisa. Eu conheci um grande atleta do Brasil, eu perguntei para ele qual o segredo. Ele teve numa Olimpíada, ia ganhar a medalha de ouro na maratona e depois apareceu aquele maluco, que todos nós sabemos, falou, Júlio, o segredo é treinar. Na vida cristã é a mesma coisa, né? E a gente só vai entrar, as coisas só vão acontecer se a gente puser o pé na água. Nós temos que fazer a nossa parte, né? E se nós fizermos, a gente vai ver que o Evangelho está ali para nos auxiliar. A justiça de Deus está à nossa disposição e a fé nós precisamos desenvolver. Se nós desenvolvermos uma fé, nós vamos fazer a diferença. A história de Abraão, ele sabia, quando ele foi levar o filho dele para o Monte Moriá, ele sabia que Deus tinha capacidade de recuperar a vida. Ele não tinha nenhum problema, porque a fé dele estava num estágio tão grande que ele podia fazer isso. E nós precisamos fazer isso na nossa vida. Porque se nós nos dedicarmos 5 minutos por dia, nós vamos ter uma fé de 5 minutos. Se dedicarmos 1 hora, uma fé de 1 hora. É verdade. Se dedicarmos 24 horas, uma fé de 24 horas. E Deus quer isso, Ele está à nossa disposição. E o livro de Romanos traz isso, né? Todos pecaram, todos carecem. E eu quero só terminar com esse texto de Paulo que diz, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha que coisa extraordinária. Eu gosto muito das promessas da Bíblia. Alguém já falou que nós temos cerca de 7.000 e poucas promessas. E as promessas foram postas por quê? Para fortalecer a nossa fé. Exatamente. Esse é o ponto. Para a gente não esmorecer, ter certeza. Exatamente. Ter certeza, exatamente. A lição aqui, ela continua falando, Cris, que todos pecaram. E ela fala na realidade que em nós mesmos não existe a bondade. Né? Ninguém é bom na realidade, né? O interessante é que a lição ela começa a falar exatamente pelo poder de Deus, para que a gente não queira parar de estudar o restante, porque se a gente começasse por todos pecaram, a gente ia acabar a lição ali, não quero mais ver esse negócio, não mais. Então começa dizendo, tem boa nova, tem justiça e você pode ter fé, porque todo mundo é monstro. Aí é verdade. E a Bíblia diz assim, todo mundo é monstro, até o que você faz de bom é ruim. Sim. É bom até que a Bíblia, depois de em outro ponto, ele pega e traz assim, que é Deus que coloca em você tanto o querer quanto efetuar, tanto você querer fazer quanto você realizar. São essas coisas que Deus quer que faça assim. Mas a grande questão é a seguinte,
quando o texto lá de Romanos diz todos pecaram pois todos pecaram, e quando a Bíblia diz todos, são todos mesmo, sem exceção, né? Inclusive os nossos primeiros pais. Aqueles escolheram pecar. Sim. Nós não temos mais essa escolha de não pecar. Nós temos essa condição humana de trazer, eu sou pecador e ponto. Claro, a nossa condição pecaminosa nos leva a agir de forma pecaminosa. E até que Jesus volte, nós vamos poder parar essa parte de agir em alguns momentos, de atos pecaminosos, mas a nossa condição vai continuar sendo essa. A essência é a gente essa. precisa do poder de Deus na nossa vida o tempo inteiro. Mas é importante que a gente entenda assim, porque o pecado nos afastou de Deus. Tirou a imagem que ele tinha nossa. Ele tinha colocado a imagem dele na gente. E a imagem dele na gente não é só o nariz, os olhos, a boca. Era todo o processo do caráter. Quando a gente escolheu, nos nossos primeiros pais, seguir o nosso próprio caminho, em vez daquele caminho que Deus tinha feito e tinha permitido, a gente ficou longe dessa figura. A gente tem o lampejo, a gente continua com a aparência externa, mas internamente tá tudo estragado. É realmente monstro, né? É a história daqueles desenhos infantis em que os monstros nada mais eram do que próprias pessoas. Sim. Os monstros são a gente, nós somos monstros. A gente tem que entender isso. E a lição está trazendo isso de maneira muito clara para dizer que nós não temos a imagem de Deus conosco, a não ser que Deus esteja dentro de nós e nós permitamos que Ele faça morada dentro da gente. E assim, tem um texto aqui que está em Romanos 3, de 10 a 18, que acho que é interessante para que a gente possa dar uma olhadinha de uma forma bem clara. Assim. Então, assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é um túmulo aberto e a sua língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios e sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça, marca seus caminhos, não conhece o caminho da paz e tem seus olhos, é inútil temer a Deus. Dá uma ideia bem clara do que Sim. E é por isso que volta a ressaltar naquele texto bíblico que diz que é Deus quem promove na gente tanto querer quanto efetuar. Mas para a gente conseguir entender o porquê a gente precisa tanto do poder de Deus na nossa vida, só vai ser quando a gente olhar para a gente e dizer assim, tá, eu sou isso aqui. E eu não consigo sozinho. E eu não vou conseguir sozinho. Porque se conseguisse sozinho, ia entrar exatamente o que o inimigo sempre quis fazer. Colocar as coisas pelo mérito dele. E é essa a grande questão. Sim. O inimigo quer que a gente entenda que Deus não precisa nos salvar, a gente pode se salvar. Sim. É essa a lógica. Que a gente é bom o suficiente para isso. Não precisa ser bom o suficiente, mas só um pouquinho. Sim. Só um pouquinho. A gente pega e olha para o outro e diz assim, mas eu sou melhor que o outro. A Bíblia diz, não é não. Não é não. Espera ter as oportunidades que ele teve para fazer todas as besteiras, para ver se você não vai resolver fazer isso também. As escolhas não vão ser as mesmas, exatamente. Né? Tá certo. O Jodi, a lição, ela tem assim uma pergunta meio intrigante, né? Que ela fala assim, progresso? O que ela quis dizer com isso? Que coisa incrível, né? Nós vivemos o século das luzes, né? E nós achamos que avançamos muito. E hoje, eu comentava com o Christopher um pouquinho antes, ele é professor também, e você também é, né, mãe? Sim. Eu também fui, então somos 3 professoras aqui. O grande desafio hoje que nós temos é isto aqui, não é? Sim. As pessoas não largam disso aqui. É bom, é importante, faz uma diferença muito grande, mas eu sempre digo para o meu filho, o Arthurzinho fez 15 anos agora, eu digo, filho, isso aqui é uma ferramenta para a gente dar um salto de qualidade na vida da gente.
No Evangelho não é diferente. Hoje nós temos os estudos mais geniais que pode ter sobre qualquer tema da Bíblia. A gente acessa todas as ferramentas de mídia que tem e a gente sabe. Mas como o Cristo acabou de falar, nós não valemos um centavo. Se a gente quiser fazer carreira solo, como Lúcifer quis fazer, né? Ele falou, olha, eu não aceito. História da redenção, eu estava lendo essa semana, ele falou, não aceito isso que querem fazer com Jesus. Eu queria estar no lugar dele. A partir do momento que nós queremos estar no lugar de alguém, acabou, né? Nós avançamos, temos tantas possibilidades, né? E acabamos perdendo o relacionamento. As pessoas não se falam, não se conversam, né? Esse mês de outubro, meus 3 irmãos fizeram aniversário. Eu não liguei para nenhum deles. Conversamos todos através de mensagem de texto. Veja é tão impessoal, né? Acabou, né? As pessoas, e hoje as pessoas, por que o televangelismo ficou tão forte? As pessoas ficam mais confortáveis, né? Eu não vou lá me expor, eu estou aqui, de repente eu tenho que me entregar, mas não é hora de eu me entregar ainda. Né? Eu não quero, então eu não vou na igreja, porque na igreja, em algum momento eu vou ter que me expor, e eu não quero me expor. As pessoas querem se preservar. Né? Então nós avançamos tanto nesses 5, 6 mil anos de história humana, e estamos no mesmo, aliás, estamos piores, porque a gente não se apieda das dores alheias, né? Você não olha mais no olho das pessoas, o teu abraço é 3 segundos, a tua oração é 10 segundos, e as pessoas já não se encontram, não se conversam, e aí tem esse texto aqui que eu quero repartir com vocês, que diz o seguinte, infelizmente, as coisas não aconteceram desse jeito. O século XX foi um dos mais violentos e bárbaros de toda a história, ironicamente, em grande parte graças aos avanços da ciência, o que tornou muito mais possível que as pessoas matassem outras numa escala com as quais os mais depravados, loucos do passado só puderam sonhar. Qual foi o problema? Onde que nós nos perdemos? A história de Santos Dumont, né? Quando ele descobriu que a invenção dele estava servindo para matar as pessoas, ele se matou. Olha que coisa. Na verdade, a história, assim, se a gente for pegar recentemente aqui, não dá nem um mês. Né, o atirador lá de Las Vegas, que ele sozinho, que antigamente, se não tivesse o avanço da ciência, ele jamais conseguiria matar 58 e ferir mais de 500. E com a precisão, né? Sozinho. Na verdade, o que a lição está deixando bem claro é que, assim, a maldade humana, ela só melhorou. Foi aperfeiçoada. Exatamente. Melhorou. Potencializou. Ela tá mais poderosa. Por isso a pergunta, né? Se é realmente um progresso, né? Por isso que essa pergunta, né? É uma coisa interessante. Eu cheguei em casa à noite e a minha mulher falou: você viu o que aconteceu lá em Minas, né? Aquele episódio triste? Eu falei: meu bem, isso é irrelevante, porque eu não sabia da informação e durante a semana tinha tido o problema em Las Vegas e o problema no México. Eu falei: tem coisa pior? Tem. Pior que tem. E aí eu termino contando uma história. Uma vez eu estava fazendo uma semana de oração numa igreja, Cristo, e aí do lado da igreja um monte de cachorro. E começava o culto e os cachorros latindo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos orar para que as coisas mudem. Não deu outra, os cachorros pararam. E eu digo, meus irmãos, veja, se os cachorros atrapalham a gente esquece que o diabo ele está como um leão tentando a quem possa tragar. E isso é a atuação dele. E às vezes as pessoas vêm e dizem, não, uma figura que me mata o coração é aquele menininho que morreu na praia, aquele menino turco, né? Coisa, que mundo que é esse? Aí as pessoas perguntam, onde que está Jesus, o Deus, né? Ele está no mesmo lugar que ele estava quando ele deu o filho dele para morrer por nós. E essa consideração que nós temos que levar. Isso que nós temos que considerar. Houve progresso, o progresso vai acontecer quando nós amarmos uns aos outros como ele nos amou. Sim, esse é verdade. O ponto, não é? Exatamente. Cris, aqui a lição continua falando que os judeus o que os judeus e os gentios têm em comum, porque os judeus eles sempre se achavam superiores, né? E aqui a lição diz que eles têm um fator em comum. Qual que é esse? Então, assim, o fator em comum é que eles são tão pecadores quanto os outros. Sim. O legal é que é bem claro. Assim, tudo igual. Tudo igual. A diferença é que, e se a gente olhar para a história, Deus puxou o povo de Israel e depois, dentro do povo de Israel, os judeus que acabaram ficando próximos, como detentores dessa verdade. Só que eles ficaram com a capa da verdade e esqueceram o conteúdo dela. Colocou uma capinha e esqueceu, tipo, que bonitinho, tenho aqui.
tá aqui e vai ser ótimo desse jeito, e eles não perceberam isso, né? Então, assim, existia a necessidade, e existe a necessidade, de nós como cristãos, sempre buscarmos e dizer, existe uma lei moral a seguir, existe alguém que pediu para a gente fazer isso, não por capricho dele, mas porque é a melhor coisa para a gente, para moldar o caráter, para a gente ter mais puro. A diferença é que, para quem está dentro da igreja, e nesse caso, na época que foi escrito, Sim. que é os próprios judeus, Paulo ele começa a ampliar exatamente como Jesus fez. Não adianta você querer mostrar que você é bonzinho. Mostrar que é bonzinho, você dá para fazer uma... Dá para enganar. Dá para fazer uma atuação muito boa, né? A gente dá uma mimetizada, né? Dá exatamente uma imitada na situação, e é isso que ele fazia. E assim, a grande história que me vem na cabeça é a do jovem rico. Ele era exatamente isso, e Jesus, naquela conversa, que deve ter durado, sei lá, talvez no máximo meia hora, eu estou julgando alto ainda, no máximo meia hora, ele pegou e mostrou toda a hipocrisia. Porque, na verdade, ele queria justiça própria. Bem isso. Ele estava querendo dizer assim, ó, tô aqui, ó, eu posso. O politicamente correto, né? Sim, perfeito. Estava bonitinho, tudo né? Certinho. Então, assim, E é isso que a gente precisa entender. Independente do que seja, a lei continua válida? Continua, mas a gente tem que ir para a essência da lei. Sim. Que é a entrega de dizer, olha, a lei está me condenando o tempo inteiro. A única forma de eu conseguir essa justiça que a lei tá me condenando é eu me entregar para quem não vai ser pego por ela. Só Jesus. Porque a gente está sendo acusado o tempo inteiro, né? Quando vou falar para adolescentes algumas vezes, eu pergunto assim, não se preocupa, porque se você não fizer nada de errado, ninguém vai puxar a tua orelha. Ninguém puxa a orelha de quem está fazendo exatamente quem faz certo. É verdade. É simples assim. Sim. Mas, para a Bíblia é muito clara em pegar e dizer isso. Ela diz assim, todo mundo está errado. Todo mundo está errado. Então, presta atenção, porque se você acha que você está certo, ixi, você está um pouquinho pior que os outros. Sim. Porque você não está nem percebendo a tua condição. É bem isso. Então, assim, a diferença entre os judeus e gentios, ou entre cristãos e não cristãos, para a Bíblia é zero. Nenhuma. É zero. A diferença que a gente tem como cristãos é que, ao a gente saber, a gente não pode olhar para os gentios ou para os não cristãos e dizer assim, eu estou melhor que ele. A única coisa que nós temos é a noção de que nós temos a verdade e podemos nos entregar mais rápido. Só. Só isso. Eu pediria a licença de vocês para mim ler o último parágrafo da lição de quarta-feira, que diz o seguinte, página 33, quem tem o guia, por favor. O argumento de Paulo em tudo isso é que nenhum de nós é justo, nenhum de nós satisfaz o padrão divino, ninguém é inerentemente bom nem santo, judeus ou gentios, homens ou mulheres, ricos ou pobres, tementes a Deus ou os que o rejeitam, todos estamos condenados. E aí termina. E se não fosse pela graça de Deus, revelada no Evangelho, não haveria esperança para nenhum de nós. É verdade. Esse último tópico aqui que a lição menciona, ela fala sobre o arrependimento. E eu gostaria que ambos falassem sobre isso. Christopher, você pode começar. O que ela enfatiza? Porque eu acho que é uma coisa extremamente importante, né? Eu acho que assim, a resposta para a tua pergunta está no primeiro parágrafo. E é verdade. É assim, ó. Devemos notar que a bondade de Deus conduz os pecadores ao arrependimento. Deus não usa coerção. Ele é infinitamente paciente e procura atrair todas as pessoas pelo seu amor. Um arrependimento forçado destruiria todo o propósito desse ato. E Deus leva através da bondade a gente se sentir constrangido, Sim. motivado em algumas outras coisas. A gente fica com uma certa vergonha de dizer assim, tá, peraí. Então quer dizer que eu sou bandido, que faço isto, e daí a lista vai embora, né? Vamos ficar até amanhã falando aqui. E Deus pega e diz assim, olha, eu sei que você faz tudo isso, mas eu continuo te amando. Isso é constrangedor mesmo, sim, né? Sim, além de você fazer tudo isso,
eu sei que a consequência do que você está escolhendo seria sair daqui mesmo, né? Você vai morrer. Só que como eu não quero que aconteça porque eu amo você, então eu vou pagar o preço para você. E a única coisa que você tem que fazer é dizer assim, tipo, larga mão desse pecado aqui e pego essa justiça que não é minha, não mereço. E quanto mais você souber que você não merece, mais Deus consegue colocar em você. Uhum. E para você, Jodi, o que significa esse arrependimento? Eu gostaria de me reportar Romanos 2,4. Tá. Desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É só secundando o que o senhor trouxe aqui. Ele é extraordinário, né? Graça, isso chama-se graça. Ele diz, a minha graça te basta. E aqui no finalzinho, na página 34, o último parágrafo, ou melhor, as últimas 3 linhas, diz o seguinte: o verdadeiro arrependimento, o que vem voluntariamente do coração, sempre será seguido por uma determinação de vencer, e o que você falou, e abandonar as coisas das quais precisamos nos arrepender. Sim. E aí eu termino... Largar a mão, né? Mudar o caminho. É porque vem mudança, né? Junto com o arrependimento tem que ver mudança, se não né? houver mudança, não é arrependimento genuíno. Sim. E aí não serve para nada. E aí nessa lição eu achei uma coisa que para mim foi genial, ouro em pó. Diz o seguinte: o que é pecado? É não atingir as expectativas de Deus. Olha que coisa genial. Né? Sim. Nós somos pais, nós somos filhos também, e nós temos nossos pais tiveram expectativas conosco, que nós temos com nossos filhos. Né? E aqui é isso, não atingir as expectativas. Deus tem, né? Jeremias diz, só eu sei os planos que eu tenho para vocês. Né? Ele tem os melhores planos do mundo. Plano de você ir bem, de ficar bem. Sim. Mas assim, o interessante é que a lição também traz de que se a pessoa não quiser, Deus permite. Sim. Ele diz assim, eu paguei o preço. Se você quiser utilizar o meu pagamento, porque não vai precisar cobrar 2 vezes, essa conta não é cobrada em duplicado, não tem como. É só uma vez só. É só uma. Mas se você não quiser, você pode. Você fica aí. Só que... Sim, você morre, né? Só tem que ver as consequências. Né? Não, as consequências elas sempre vão chegar. Deus deu pra gente a oportunidade de se arrepender e mudar. Junto com Ele. Bem isso. Mas se a gente não quiser, a gente também é livre para isso e faz parte do livre-arbítrio. Então se você quiser, você pode pagar o preço você mesmo. A diferença é que você não vai estar vivo depois. Sim. Só isso. E ele é muito enfático, que daí vai ter ira, angústia, dor e uma série de coisas. Ele já passou por isso. A condição humana é essa. E é verdade. E isso é só consequência. Né? Nós temos, esses dias nós comentávamos, tem um primo nosso que acabou de terminar um curso dessa área de agricultura e tal, a história da semente. Você tem um momento na tua vida que ele é fundamental. O momento que você tem a semente na mão. A hora que você coloca a semente no solo, já não é mais teu. Né? Então a qualidade é essa. Eu quero terminar a intervenção nesse momento com um texto que eu gostei muito aqui, e é na parte de quinta ainda, que diz o seguinte: você tem atitude de arrependimento? Ele é sincero? Ou você tende apenas a ignorar as falhas, os defeitos e os pecados e as mazelas? Caso seja essa a última opção, como pode mudar? Por que deve mudar? Então, quer dizer, nós sabemos, e a gente tem muito claro, todas as manhãs, quando nós nos preparamos para sair, quando a gente olha no espelho, eu faço essa pergunta para mim: o que eu preciso mudar nesse dia para ser feliz e fazer a diferença na minha vida? E nós temos essa oportunidade. E o Bulhão dizia isso muito claro. Se em algum momento da nossa vida, em algum momento do dia, durante 24 horas que nós temos no dia, ou 1.440 minutos, 87.600 segundos que nós temos no dia, se naquele instante, naquela fração de momento, você perder o fio da meada, você perdeu o dia. Em compensação, se naquele instante você, uma oração, você reconectar, está resolvido. Tá resolvido. Isso é graça, é misericórdia. E é a estrutura rápida, né? E rápida. E é a grande diferença do convertido para o convencido. Você pode ser convencido, mas Deus não quer o convencimento. Convencido, o diabo é. E como é. Não convencido de se achar, mas ele sabe. Ele sabe também. Ele sabe. Ele também se acha. Mas assim,
O que Deus quer é conversão, mudar o caminho. E só muda o caminho quem entendeu que o caminho estava errado. E às vezes pode ser no começo do processo, ao longo dele ou no final. A história do Laudão da Cruz mostra muito claro. Que a conversão dele não deu nem tempo de fazer muita coisa, mas deu certo. Deu certo. Ele não conseguiu nem andar o caminho, mas ele mudou o caminho. Bem isso, você falou do jovem rico, ele tinha feito tudo. Só faltava uma coisinha. Mas essa coisinha era a pedra de toque da experiência cristã. Era o arrependimento. Ele era convencidíssimo. Conhecia tudo. Sim, né? E não adiantou de nada para ele, né? Exatamente. Eu queria terminar, Jodi, você começou a ler a última parte aqui da página 35, e eu queria continuar com nossas palavras finais aqui, ó. Vou só repetir o que você falou. Pecado não é a ausência do bem, é não atingir as expectativas de Deus. E ele continua falando assim: é um caminho mau que o ser humano escolhe por livre e espontânea vontade. Não se trata de uma fraqueza pela qual os seres humanos não podem ser responsabilizados, pois o ser humano, na atitude ou no ato de pecar, escolhe deliberadamente um caminho de rebelião contra Deus, de transgressão contra a sua lei, e deixa de ouvir a palavra de Deus. O que a gente realmente precisa enfatizar aqui nessa lição, que não existe um caminho só teu, né? Ou você está do lado de Deus ou você está do lado de Satanás. Então, simples assim. Você não pode escolher um caminho que seja teu, porque não existe, né? Se o caminho é teu, ele já não é teu. Ele já não é teu mais, né? Ele já está no caminho do inimigo. Ele então, já é do inimigo. E isso é uma coisa que é muito bem enfatizada aqui, né? Que a gente possa ter essas escolhas, né? E saber escolher, porque Deus está aí, né? Assim como o Jodi falou, em toda a nossa caminhada, Ele sempre vai estar disposto a aceitar o nosso arrependimento e sempre vai estar disposto a nos aceitar. Mas quanto mais a gente demora, quais as consequências que a gente vai carregar junto, processo, exato, né? Quando poderia ser muito mais fácil. Às vezes a gente carrega a vida um peso muito forte na nossa, né? Porque a nossa estrutura não aguenta, é tão simples, chega a dizer, Cristo, me desculpe, Mônica, por favor, simples assim, igual você falou. Mas por que a gente segura? É o eu, nós somos, Gálatas 5:22, né? Contra essas coisas, não há lei. Como você falou, se o adolescente estiver fazendo certinho, não vai ter problema nenhum. Mas nós insistimos, não, é o meu jeito, é a minha versão, carreira solo. Não, se esconde em Deus, né? Porque carecemos, aí voltamos para o começo do verso da lição. Todos nós carecemos da graça de Deus. E é interessante que essa lição, ela traz exatamente para que a gente tenha 3. Tenha consciência do problema que você está metido. Você não escolheu necessariamente, mas você está no meio. Então assim, você já está pecador, já era seu, tá? Segundo, você tem que enfrentar o problema. Isso aí. Para enfrentar o problema, você tem que entender qual que é o poder de Deus, qual que é a tua condição e que tem como sair dessa história. Sim. Não pelos teus meios, mas pelos dele. Mas já deu. Até mais fácil, porque se fosse pelos teus meios, você teria que morrer no processo. Para sempre. Daí não seria muito... Não teria resolvido, né? Resolvia, mas você não estava vivo. Né? Para desfrutar. E o último é você não negar que esse problema não existe. A pior coisa que existe é alguém que está doente, como nós estamos doentes, e olha para o problema e diz assim, não, tá tudo bem. Tudo certo. Você não enfrenta, né? Caindo aos pedaços e talvez seja por isso que a Bíblia ela enfatize tanto que a doença que mais mostrava lá a real estrutura dos próprios judeus era a lepra. Eles achavam que só os leprosos estavam com problemas. E Jesus dizia assim, esses aqui eles sabem pelo menos. Sim. Eles sabem. Esses eu posso curar porque eles sabem. O problema são vocês, que acham que estão limpinho aí. Não, tá tudo errado. tá tudo podre. Tá caindo aos pedaços. Só que vocês ainda a capinha tá bonita. E essa negação é o que a gente não pode fazer e copiar deles. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Acho que a gente ainda teria muito para conversar aqui, mas infelizmente o nosso tempo já terminou. Nós vamos então terminar com uma palavra de oração e eu peço que o Jodi faça uma oração então, gente, por favor. Vamos orar todos. Pai nosso, nessa manhã nós estivemos aqui na Tua presença,
estudando mais um pouquinho da Tua graça, da misericórdia, desse dom imerecido que quer habitar todos os nossos corações. Fica conosco, Pai. Nos guarda, nos protege. Que nós possamos aceitar esse convite que o Senhor nos faz tão bondosamente e possamos nos preparar para um dia estarmos contigo na eternidade. Cuida de cada um de nós, cuida de todas as pessoas que nessa manhã estiveram conosco nesse estudo. Nos prepara para a eternidade. Nós te pedimos essa bênção e esse cuidado nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada pela tua companhia conosco nessa manhã de sábado. Só gostaríamos de relembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã, agora a partir das 10 horas, e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado e fica com Deus.